Amina movia-se lentamente pela estação, a cadeira de rodas deslizando com facilidade no chão liso. Estava habituada a olhares furtivos, a sussurros mal disfarçados, a preconceitos silenciosos. Ser uma mulher negra com deficiência muitas vezes significava enfrentar dupla discriminação. Mas hoje ela não prestou atenção aos transeuntes. Sua mente estava focada na palestra que ministraria na universidade, um importante evento onde abordaria os direitos das pessoas com deficiência e a violência policial. Ela estava vestida com sobriedade, um elegante terno azul marinho e um lenço de seda amarrado no pescoço. Sua bolsa estava no colo, contendo documentos importantes e seu celular. Ela estava caminhando em direção à plataforma quando ouviu uma voz seca ecoar atrás dela. Ei, senhora, pare imediatamente. A voz estalou como um chicote no ar carregado da estação, reverberando entre as paredes de concreto. Amina parou abruptamente. Ela se virou lentamente na cadeira de rodas, as mãos firmemente apoiadas nos braços, o rosto impassível mascarando a tensão que começava a surgir dentro dela. 2 policiais se aproximavam rapidamente. Um deles era alto, loiro, com o rosto afilado e um olhar penetrante de frieza mecânica. O outro, mais atarracado, moreno, com o rosto fechado como uma porta trancada, ficou um pouco para trás, examinando Amina com indisfarçável suspeita. Seus papéis. Imediatamente. Ordenou o loiro num tom seco, sem sequer um sinal de educação. Amina franziu a testa ligeiramente. Não houve nenhum incidente ou comoção. Por que ela? A resposta passou por sua cabeça antes mesmo que ela pudesse formular a pergunta. Ela já tinha visto isso muitas vezes para ainda ficar surpresa. Respirando fundo para acalmar a frustração crescente, ela respondeu com voz comedida. Por que você está me pedindo meus papéis? Sua voz estava calma, mas cada palavra era um ato silencioso de resistência. O policial loiro deu um passo à frente abruptamente, inclinando-se ligeiramente em direção a ela, sua sombra cobrindo parte de seu rosto. Não faça perguntas e obedeça. Esta é uma verificação de rotina. Um arrepio percorreu a espinha de Amina. Ela sabia o que essas palavras significavam. Verificação de rotina. Um termo vazio, uma cortina de fumaça atrás da qual se escondia a arbitrariedade. Um pretexto. Uma forma de dar uma fachada legal à injustiça. Apesar da raiva surda que fervia dentro dela, Amina permaneceu calma. Ela abriu lentamente a bolsa, os dedos tremendo ligeiramente, não de medo, mas de raiva reprimida. Ela estendeu seu cartão de identificação. O policial de cabelos escuros agarrou abruptamente, os dedos roçando a mão dela com força, como se fosse apenas um objeto, uma formalidade sem importância. Ele estreitou os olhos enquanto examinava o mapa. Você está viajando sozinho? Onde você está indo? Ele perguntou, sua voz grossa com desprezo mal velado. Amina respirou fundo, alisando as rugas de sua dignidade amassada com uma mão invisível. Estou indo para uma conferência. O loiro soltou uma risada seca, sem nenhum traço de humor. Uma conferência? Ele repetiu com um sorriso zombeteiro. Qual conferência? O tom utilizado não foi o de um agente em busca de informações, mas o de um acusador convencido de antemão. Amina sentiu a humilhação invadindo-a, insidiosa, familiar. Mas ela sabia que a pior derrota seria deixar-se quebrar. Então ela levantou a cabeça, os olhos fixos nos do policial loiro. Uma conferência sobre direitos humanos. A risada do policial voltou a ressoar, mais alta, atraindo a atenção de vários transeuntes. Alguns pararam, fingindo estar interessados em outra coisa, enquanto outros observaram a cena com curiosidade. Uma mulher pegou discretamente o telefone e começou a filmar. Realmente? Zombou o policial loiro. Desde quando uma pessoa com deficiência viaja sozinha para este tipo de eventos? Um pesado silêncio caiu. As palavras caíram como pedras no chão, pesadas de desprezo. Amina sentiu os músculos tensos. Seu coração batia forte, não de medo, mas de raiva. Ela sabia que estava sendo julgada, não pelo que tinha feito, mas pelo que representava. Uma mulher negra, numa cadeira de rodas, num espaço onde a sua simples presença parecia perturbadora. Abra sua bolsa. Sua voz tornou-se mais dura, mais autoritária. Eu recuso, ela respondeu, sua voz calma, mas firme.
Você não tem nenhuma razão válida para me revistar. O policial de cabelos escuros cerrou a mandíbula, os olhos brilhando. Não complique as coisas. Se você não tem nada a esconder, abra sua bolsa. Se você não tem nada a esconder. Esta frase ressoou na mente de Amina. O eterno argumento dos opressores para justificar o injustificável. Ela sabia que tinha direitos. Ela conhecia a lei melhor do que a maioria das pessoas. Mas ela também sabia que em tempos como este, os direitos eram palavras no papel, frágeis face ao abuso de poder. Então, com uma lentidão calculada, ela abriu a bolsa. O policial loiro enfiou a mão sem a menor consideração, revirando seus pertences pessoais, amassando documentos, lançando um olhar de desdém a tudo que encontrava. Ele puxou um arquivo, folheando-o rapidamente antes de levantar uma sobrancelha. O que é isso? Minhas anotações para a conferência. O policial loiro rolou o arquivo entre os dedos, com um sorriso malicioso nos lábios. Sim, claro. Ele lançou um olhar astuto para seu colega, com um brilho de desprezo em seus olhos. Já vi esse tipo de esquema antes. Pessoas que fingem ser palestrantes ou advogados para evitar escrutínio. As palavras, cheias de condescendência, soaram como um tapa. Amina sentiu o familiar calor da raiva crescendo dentro dela, a raiva que ela aprendeu a controlar, a conter por trás de anos de profissionalismo e resiliência. Você percebe o absurdo do que está dizendo? Ela respondeu, sua voz tremendo não de medo, mas de indignação. Ela endireitou ligeiramente o tronco, apesar da tensão que apertava seus músculos. Você está me assediando porque sou uma mulher negra em uma cadeira de rodas e se recusa a aceitar que sou outra coisa senão uma suspeita aos seus olhos. Seguiu-se um silêncio tenso. O policial de cabelos escuros se aproximou, inclinando-se até que seu rosto ficasse a centímetros do dela. Seu hálito cheirava a café frio e arrogância. Você é quem está fazendo o papel de vítima, senhora. Sua voz era um sussurro, fria e presunçosa. Você não está se aproveitando da sua situação? Amina sentiu o coração batendo forte contra o peito. Seus punhos cerraram-se nos braços da cadeira. Não era a primeira vez que alguém falava assim com ele, mas a humilhação pública tinha um sabor amargo e ardente. À sua volta, os transeuntes formavam um círculo invisível, entre a curiosidade e a indiferença, alguns baixando os olhos, outros levantando discretamente os telemóveis para filmar. Quando ela estava prestes a responder, uma voz profunda cortou o ar. O que está acontecendo aqui? Os policiais congelaram, rígidos como estátuas. Amina virou a cabeça. Um homem alto avançou, seu terno perfeitamente cortado enfatizando sua autoridade natural. Seu rosto estava fechado, seus olhos brilhando com uma raiva mal contida. Os sussurros se espalharam como fogo entre a multidão. É o ministro da Justiça. Os dois policiais empalideceram instantaneamente. Senhor ministro, nós estávamos fazendo uma simples verificação de rotina, gaguejou o loiro, subitamente menos seguro de si. O ministro nem sequer se dignou a respondê-las. Ele parou na frente de Amina, ajoelhando-se ligeiramente para chegar ao nível dela. A mão dele pousou no ombro dela com respeitosa gentileza, em violento contraste com a agressão que ela acabará de sofrer. Senhora Sou, lamento profundamente esta cena vergonhosa. Sua voz era baixa, mas firme, misturada com raiva controlada. Os policiais trocaram olhares de pânico. Senhora, porca, repetiu o moreno, sua voz quase inaudível. O ministro se endireitou, seu olhar se tornando um pingente de gelo afiado. Sim, Amina Sou. Você sabe, o vencedor do Prêmio Internacional de Direitos Humanos. Um dos maiores advogados do nosso país. O choque era visível nos rostos de ambos os agentes, e sua arrogância desmoronou num instante. Nós não sabíamos. O policial loiro tentou justificar, com a voz trêmula. Mas Amina levantou a mão para interrompê-lo. Seu olhar, duro e penetrante, varreu os dois homens. Esse é o problema. Você trata as pessoas com desprezo, mesmo sem saber quem elas são. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras afundarem no ar tenso. Mas o importante não é o meu status. O resultado final é que você teria feito a mesma coisa com qualquer outra mulher negra em cadeira de rodas. E isso é inaceitável. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Os telefones continuaram a filmar,
captando cada palavra, cada expressão. O ministro voltou-se para a polícia, com a voz cortante como uma lâmina. Você está suspenso a partir de agora. Uma investigação será aberta para determinar a extensão do seu abuso. Os agentes ficaram congelados, incapazes de responder. Poucas horas depois, o vídeo circulou nas redes sociais. A indignação foi imediata. Hashtags denunciando abusos de poder e racismo sistêmico se tornaram virais. Figuras públicas, ativistas e cidadãos comuns manifestaram-se em apoio à Amina e exigindo reformas. Poucos dias depois, o governo anunciou uma reforma dos controlos policiais abusivos. Foi criada uma comissão independente para investigar práticas discriminatórias na aplicação da lei. Quanto aos 2 policiais, foram oficialmente suspensos, aguardando sanções disciplinares. Mas para Amina esta vitória não foi pessoal. Ela era apenas mais um passo em uma luta que sempre travou. Uma luta para que cada pessoa, famosa ou desconhecida, rica ou pobre, deficiente ou não, seja tratada com a dignidade e o respeito que merece. E naquele dia, nesta calçada comum, sob o olhar dos transeuntes e das câmeras, Amina Sow transformou a humilhação em um ato de resistência.